Então, amados, é isso aí. Então, a tentativa é essa, vir a investir pesado contra o governo e o sistema do anticristo, amém? E quando falamos em investir pesado, se inclui também o fato de virmos fechar as brechas, né? E na tentativa de também fechar a brecha nesse momento, gostaria de falar um pouco sobre como obrar na casa do Senhor, né? Fazendo uso do dinheiro, né? No caso, né? Que tem sido o objeto de manuseio da parte do sistema humano, né? Ou seja, o sistema do anticristo e seu governo, né? O inimigo tem usado o poder que envolve, né, a força, né, expressiva do dinheiro, né? A força que expressa o dinheiro e a sua utilidade. Todavia, isso não é questão de que haja confusão entre nós os crentes, ou seja, todo obreiro ele é digno do seu salário. Qual é o salário do obreiro? Senão o galardão, que é a satisfação de saber que diligentemente trabalhando em prol da obra do verdadeiro evangelho, a salvação da sua alma venha a ser causa de ganho, né, com piedade, né? Ou seja, agindo piamente, venha a ser como que achado dentre os tais aqueles também salvos, amém? E para que o exemplo do que eu falei venha a ficar bem claro, gostaria de falar um pouco sobre a atividade da do obreiro, né, nos dias de Moisés, né, no caso, um pouco antes dos dias de Josué, né? Então, no uma pequena representação sobre qual a diferença, né, o que pode vir fazer a diferença entre aquilo que deva haver e aquilo que realmente parece ser, mas de fato não é, né? No caso, uma certa comparação. Olha só, no livro de Êxodo, no capítulo 30, do versículo 11 em diante, fala algo sobre o resgate da alma, né? Que era uma situação na qual o Senhor havia falado a Moisés, dizendo que quando tomasse a soma dos filhos de Israel, conforme a conta, cada um deles daria ao Senhor o resgate pela sua alma, né? Quando ele assim fossem contado, né? Para que não houvesse dentre eles praga alguma, né? Isso no momento da contagem, né? E ali estabeleceram um preço segundo o valor do santuário, né? E a idade determinada, né? E falava mais no versículo 15 que o rico não aumentaria, o pobre também não diminuiria o valor, né? Para que houvesse justiça, porquanto deveriam dar oferta ao Senhor para fazer expiação pela alma, né? Isso, amados, dentro do exemplo comparativo, vem a ser algo que confronta uma segunda ideia da parte do Senhor, quando no momento da reparação, ou seja, no momento do conserto, né, dessa primeira situação, né, do reparo, né, no caso, quando já no versículo, no capítulo 36, a partir do versículo 2, Moisés entrega ali aos obreiros a oferta do povo, né? Então ali ele falava a partir do versículo 2 em diante algo sobre pessoas encarregadas do trabalho, né? E no versículo 6 em diante fala como mandou Moisés que fizesse passar a voz pelo arraial, dizendo que nenhum homem nem mulher também trouxesse mais obra alguma para a oferta alçada ao santuário, e assim também havia sido proibido de trazer, porquanto no versículo 7 diz que já tinham material o bastante para toda a obra que havia de fazer, né? E que ainda sobejava, ou seja, ainda sobrava, né? Ou seja, na tentativa de impedir a ação
o qual levasse alguns a obter algo além daquilo que era necessário. Houve essa ordem da parte do servo do Senhor, acredito eu, que por meio do Espírito do próprio Deus, né? Na tentativa de fazer com que o erro da primeira obra não viesse novamente a acontecer. E você me pergunta de que eu falo do episódio do bezerro de ouro, né? Quando ali durante o período da construção do primeiro da edificação ali do primeiro tabernáculo, né? Ali também veio acontecer o episódio, né, do bezerro de ouro que está lá no capítulo 32, quando Moisés ali subindo na tentativa de vir obter uma resposta da parte de Deus, deixou o povo meio que ali por baixo e de repente quando cumprindo a sua missão, quando voltou, deparou-se com uma situação horrível, né, na qual diz, né, o qual diz respeito a essa questão mesmo, né, que é o sentido dessa adoração, a coisa a qual não se pode chamar Deus, ou seja, eles estavam adorando simplesmente deuses de ouro, de prata, né, algo que faz com que o interesse da parte do humano venha a se tornar, no sentido da cobiça, algo de manifesto, né, de bem vivo, né, na vida e na alma. No que Moisés também repreendeu, né, aquela situação, né, todos conhecem já, e depois e Moisés veio a quebrar, né, a obra primeira da parte do Senhor, ou seja, as primeiras pedras dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos, e depois de todo aquele episódio, um certo reparo, né, da parte do Senhor, e no final de tudo uma segunda programação dentro do sentido da entrega, né, daquilo que deveria vir a chegar ao povo, mas como que em um segundo plano, ou seja, as segundas tábuas da lei ali, depois de todo aquele episódio, também era algo de acessível ao povo, né? Quando no capítulo 34 aqui diz, então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 pedras como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Amém, irmãos? Então, era da vontade de Deus que realmente o verdadeiro sentido da aliança qual ele que queria fazer conosco, né, os homens, era algo no sentido de uma representação, né, ao qual viera ela agradar, não qualquer coisa, né, como no exemplo, a adoração a falsos deuses. Amém?